Olá, vamos começar mais uma videoaula. Hoje essa videoaula é sobre uma pergunta que um seguidor meu do Instagram me enviou. A pergunta é a seguinte: o que precisa para ser um instrutor, um professor, um docente? Eu coloquei professor e docente porque está no mesmo nível. A pergunta foi em relação ao instrutor, porque essa pessoa me acompanha nas redes sociais e vê várias postagens com armamento e tiro, né? Inclusive eu quero dizer, primeiro me apresentar, eu sou o Mauro Sérgio, sou policial, faço parte da Polícia Penal do Estado de São Paulo, faço parte do GI, Grupo de Intervenção Rápida, um grupo de operações especiais, já tenho larga experiência, estou completando 12 anos no grupamento, tá? E também sou subcomandante do projeto pré-militar da Cristopol Brasil, um projeto destinado a jovens, onde, através da cultura militar, nós ensinamos patriotismo, civilidade, ambientalismo, cultura militar de uma forma geral, ordem, disciplina e respeito. Quero dizer para vocês, em relação à minha formação, tá? Sou formado em letras pela Unixul, Universidade de Cruzeiro do Sul, sou formado na área técnica em enfermagem, também sou docente pela EAP nas disciplinas de armamento e tiro, prevenção, combate a incêndios e socorrismo. Tá? Quero dizer para vocês que eu estou com a pistola no meu coldre, tá? Ela está desmuniciada, limpa, porque eu vou usar como um recurso didático, tá? E tem um outro armamento aqui, a calibre 12, também está desmuniciada, tá? Vou usar também como um recurso didático durante essa minha apresentação, essa minha aula, tá certo? Então, feita a apresentação, vamos agora à parte introdutória da aula. Então, como parte introdutória da aula, eu vou dizer o seguinte: em cima da pergunta que me foi enviada, o que precisa para ser um instrutor, ou professor ou docente, eu vou começar dizendo que precisa ter prática pedagógica. Prática pedagógica? Sim, é isso. Vou escrever aqui para a gente acompanhar. Prática pedagógica. O que é prática pedagógica? O que é a prática pedagógica? Uma pergunta. A prática pedagógica, quando eu falo, vamos começar pela introdução, é porque eu estou caminhando dentro de uma prática pedagógica, tá? Então, só para vocês entenderem, a prática pedagógica, ela consiste na organização, eu vou abreviando, tá? E na gestão, tá? Gestão do quê? A gestão do processo para alcançar o objetivo esperado do quê? Do ensino. Ensino do quê? De um conteúdo, tá? Então, de qualquer forma, essa prática pedagógica, né, do que precisa para ser um instrutor, ela é necessária, tá? Ou seja, essa organização e essa gestão, você gerenciar tempo, como você vai passar, os mecanismos que você vai utilizar, tá? E ela se divide da seguinte forma: primeiro, tem a questão dos objetivos. Depois, a letra não ajuda, tá? Mas eu vou falando, eu só estou escrevendo só para ter um segmento. Depois tem a questão dos conteúdos. Depois tem uma outra questão que é chamada de métodos, metodologia que você utiliza.
métodos. Sento aqui. Depois vem uma questão de técnica. Qual a técnica que você está usando? Isso você precisa ter bem claro. E, por último, quais são os recursos didáticos que você utiliza, tá? Recursos didáticos. Quais são os recursos didáticos que você utiliza, tá? Então, tudo isso aqui é uma interrogação que um professor precisa se fazer para começar a planejar uma aula, né? Objetivos, quais objetivos está se referindo? Basicamente, vamos pensar em dois objetivos. Existe um objetivo, e aí eu vou ilustrar com a minha vivência, né? Essa pessoa que mandou a pergunta, possivelmente ela vai prestar concurso público e ela tem essa dúvida, né? E o interessante foi o comentário: eu não quero ser mais um policial, eu quero ser um instrutor, eu quero ser um professor, o que precisa, né? Já tinha feito várias perguntas em relação a como faz para ingressar na carreira, tá? Então, essa aula foi motivada por essa pergunta: o que precisa para ser um instrutor, tá? Então, primeira coisa, objetivos. Quais objetivos? Primeiro, nós vamos pensar nos objetivos gerais, e eu vou exemplificar no meu caso, e depois nos objetivos específicos, tá? Só para vocês entenderem, específicos. Dois objetivos. No meu caso, quando eu vou preparar uma aula, o que eu tenho que ter em mente como objetivo geral? Só que para que vocês entendam, independente quem está assistindo, tá? Em que área vai lecionar ou vai instruir, não importa, mas a ideia central é a mesma. Para quem eu vou dar aula, eu tenho que pensar na clientela. Isso é um objetivo geral. Então, a minha clientela, tá, são policiais recém-ingressados que estão num processo de quê? De formação. Eles estão se formando ainda. Então, eu tenho alunos que vieram de várias áreas. Um trabalhou em farmácia, outro trabalhou como motorista, outro trabalhou em escritório, outro trabalhou em contabilidade, outro trabalhou com vendas, enfim, outro trabalhou em PET. Então, eu tenho essa diversificação. Eu tenho também aquele que foi ex-GCM, ex-policial militar, enfim, não importa. Só que quando ele está chegando aqui, eu tenho que pensar que eu tenho uma classe que é formação, tá? Logicamente que nessa formação nós vamos partir para uma habilitação. Eles vão entrar aqui de um jeito e tem que sair de outro, preparados para habilitação em determinado equipamento, tá? Então, objetivos gerais, eu pensar na classe. Formação. Específicos. Então, hoje minha aula vai ser sobre, exemplo que eu estou dando, hoje minha aula vai ser sobre pistola. Então, nessa minha aula de hoje, eu tenho que especificar exatamente o que eu vou fazer naquela aula. Eu não posso embaralhar. Eu tenho 5 armas para falar. Na mesma aula, eu vou falar de forma desorganizada, sem gestão nenhuma, das 5 armas. Eu vou falar da pistola, do revólver, da calibre 12, da FAMAI, vou falar lá do fuzil. Não é assim que funciona. Então, hoje, meu objetivo específico é falar sobre a pistola. Olha, essa é uma pistola da marca tal, tantos tiros, é assim que se desmonta, exige tais observações de segurança, assim, sabe? Então, toda a aula vai girar em torno, né, da pistola, que é o meu objetivo específico para hoje, para essa aula. Então você tem que especificar para você não se perder, senão eu começo a falar de todas as armas no mesmo dia e começo a misturar tudo, tá? Então, só para você entender, o objetivo geral, quando eu olho, né, que eu tenho essa missão de formar, de habilitar, né, e conhecer essa minha clientela, né? E aí o específico é cada aula eu vou transitar para cumprir o meu objetivo, que é chegar aonde? O meu objetivo do ensino sobre isso.
mas me valendo de quê? De outras formas. Eu tenho o que para entregar? Eu tenho um conteúdo, tá? Não é de qualquer jeito, não é bagunçado, não é, eu vou falar qualquer coisa, só no Englomation já era. Não, eu tenho que seguir um conteúdo, né? Eu tenho uma cartilha para seguir. Por quê? Porque se eu estou na condição de instrutor, de docente, de professor, existe um planejamento de aula, existe por trás, tem todo um preparo, não é chegar lá e falar qualquer coisa, tá? Então eu tenho que ter conteúdo. O que é conteúdo? Conteúdo são as informações que você vai entregar, conteúdo você pode pensar que são os conhecimentos novos, porque a classe não é ignorante, a classe sabe muito. Hoje nós temos internet, hoje nós temos meios de comunicação, então a classe sabe, às vezes, até mais do que você. Então você tem que tomar cuidado, tá? Eu falo que é novos conhecimentos que você está entregando aqui, vou colocar um NV de novos conhecimentos, por quê? Porque pessoas vieram de várias áreas, mas tem gente que está no meio que muitas vezes, por exemplo, ele está vindo agora para a polícia penal, mas ele foi policial militar, por exemplo, ele foi policial civil, ele foi da GCM, ele foi, enfim, não importa, tá? Você tem que passar entregando o seu conteúdo, tá? Mas respeitando que não tem tábua rasa na classe, tá? E você está entregando também o que eu costumo dizer, que é uma produção cultural. O que é uma produção cultural? Ele, na verdade, ele já vem com uma cultura, ele já vem com um conhecimento de mundo, né? Só que você, quando você está falando agora de armamento e tiro, do método que você vai transitar aqui e tal, ele tem que se adequar a essa realidade. Tanto que tem aluno que às vezes fica interrompendo, e você, como professor, tem que ter flexibilidade, destreza para poder lidar com isso. Senão você vai ficar nervoso, você vai perder sua aula, você não vai conseguir entregar o seu conteúdo, as informações, os novos conhecimentos e a produção cultural. E você se perde, tá? Por isso que você também tem que ter em mente que o que são métodos? Métodos são caminhos, tá? Caminhos a percorrer. Você não vai falar o que você quer do jeito que você quer. Você tem uma metodologia de ensino. Como eu estou em armamento e tiro, eu vou falar aqui da nossa metodologia. Por exemplo, nós usamos uma metodologia que é o método SAT, para armamento e tiro. Tá? É o Serviço de Armamento e Tiro da Agência Nacional de Polícia. Tá? Então a Polícia Federal usa esse método, a Polícia Civil usa esse método, a Polícia Técnico-Científica, né? Já a Polícia Militar, por exemplo, já usa um outro método, é um método chamado método Giraldi, né? Esse método está certo, esse está errado? São métodos, são caminhos, cada um escolheu o seu caminho para chegar no mesmo objetivo. E nós precisamos respeitar. Só que não vem o aluno que aprendeu porque ele participou de uma outra força e vem com a metodologia de lá e não quer aprender essa porque ele não considera essa como adequada. Né? Você, como professor, você tem que deixar bem claro para ele, falar, olha, o método que eu trabalho é assim, né? E você vai desconstruindo para poder construir seu conhecimento. Na boa, é assim que funciona. Então, por exemplo, quando eu falo dessa diferença de método, só um exemplo para dar. Né? Eu estou usando o meu armamento para isso. Eu vou fechar, não está sem munição nem nada, mas só para ilustrar. O método que nós utilizamos aqui, conforme eu falei, o método SAT da ANP. Se a gente vai fazer a varredura, então, acabou de atirar, vai fazer a varredura. Como nós fazemos? Nós trazemos a arma em retenção, olhamos a retaguarda esquerda, direita ou vice-versa e voltamos, né, para a ameaça. Né? É assim que nós funcionamos. A mesma situação de varredura da Polícia Militar. A Polícia Militar acabou de fazer o disparo, então ela faz assim, ó, levanta, baixa, esquerda, direita. Nós até brincamos, falamos que era um Pai, Filho e Espírito Santo, é uma brincadeira, lógico. Eles têm o método deles, a gente respeita e é assim. É válido totalmente. Então eles fazem assim a varredura, eles não trazem retenção, a retaguarda. Enfim, é o método que eles utilizam, entendeu? Então, entender sobre metodologia é exatamente isso. É você saber que caminho você vai usar para levar o conteúdo para o aluno. Né?
pegando o exemplo de armamento de tiro, uma vez que, né, foi um aluno que, por conta da minha atividade de armamento de tiro, que ele fez a pergunta, então eu estou respondendo em cima da atividade de armamento de tiro, tá? Técnica. A técnica que você vai usar, a técnica também, ela é muito importante você dominar uma técnica. O que é técnica? Como é que eu respondo essa pergunta? O que é técnica? Eu vou responder assim, é o como fazer. Eu preciso saber como fazer, eu preciso dominar a técnica, eu preciso saber operacionalizar. Eu preciso saber operacionalizar essas informações, esse conhecimento, essa produção toda. Eu preciso saber instrumentalizar, colocar na prática, né? Então, por exemplo, um exemplo prático. Aqui é uma bandoleira, né? Não vou dar aula sobre bandoleira. A bandoleira ela tem a mesma função que um coldre tem, né? De sustentar a arma. Muitas vezes o policial está com a arma longa, engajada, ele vai trocar a arma, vai fazer a transição, desceu uma, entrou com a outra, ele simplesmente solta no corpo e continua a progressão dele. Ele continua a progressão dele e a arma está no corpo, né? Mas tem uma técnica, né, de uso da bandoleira, para uma situação específica. E aí eu vou ensinar para o aluno, né? Então eu preciso ter uma metodologia de ensinar isso, um jeitinho de ensinar, ou seja, uma didática, de forma que a informação ela venha se consolidar, ou seja, fixar na cabeça dele. Então eu vou dizer o seguinte: mochilamento da calibre 12, como funciona? Então eu estou com a calibre 12, eu corto ela na esquerda, tá? Eu sou canhoto para arma longa por conta do meu olho, diretor seu esquerdo. Então é isso, eu estou com a bandoleira, estou empunhando ela com a mão esquerda, então eu vou vestir ela com a mão direita, a mão livre. E se for o contrário, se a pessoa estiver empunhando com a mão direita, ela vai vestir com a esquerda, com a mão livre. Vale para os dois lados, tá? Segundo passo, eu vesti, aqui no caso também outro detalhe, eu estou usando uma bandoleira de 3 pontos, tá? Então, da forma que eu vesti ela, enfiando o braço direito, ela ficou assim nessa posição. Aí, agora o que eu faço para mochilar? Eu vou entregar para a mão de apoio, ela vai segurar por um tempo, para que eu entre com a mão que estava no punho, eu vou entrar com o cotovelo e buscar o punho de novo. Entrei com o cotovelo e busquei aqui o punho de novo. Pronto, já está na minha mão. Então a mão de apoio já pode soltar a arma que ela está segura, Tá, e agora o que eu faço? A mão de apoio pode segurar em cima do cano, tá? E da ponta da bandoleira e jogar nas costas, porque já vai ficar mochilado. Pronto. Se tiver que subir um muro, se tiver que, por exemplo, abaixar para prestar um socorro, a arma não vai bater no chão, você não vai correr um risco. Então, isso é muito importante. É muito importante você saber responder o porquê disso e para que serve, né? O porquê é a razão, né? E o para que é a justificação, você justificar. Por que isso? Porque é para a segurança da arma. Então, para quê? Para que você tenha mais habilidade, caso você precisa transpor. Então, é você saber dar toda essa explicação, mas eu não faço de qualquer jeito. Todas as vezes que eu for mochilar a minha arma, eu vou ter que usar sempre a mesma técnica. Sempre a mesma técnica. Da forma de vestir ela, então, a mão livre, no caso, que entrou, a mão que está empunhando, entrega para a mão livre para poder entrar com o cotovelo, sempre vai ser a mesma técnica, não muda. Isso eu vou ter que repetir, por quê? Porque esse método foi um método que funcionou, então nós usamos esse método e usamos essa técnica, né, que é esse processo, tá certo? Então é importante essa coisa do saber como fazer. Os recursos didáticos. O que são recursos didáticos, tá? Primeiro eu quero deixar um esclarecimento. Didática. Didática é a arte de ensinar, tá?
É você saber facilitar a vida do aluno, tá? Então, a palavra didática é saber ensinar. Saber ensinar. É importante você ter didática, ou seja, é importante você saber ensinar. Quando eu falo agora recursos didáticos, recurso é recorrer. A quem você recorre para ensinar? A que você recorre? Né? Então eu recorro, por exemplo, a um data show, eu recorro, por exemplo, a uma dinâmica de grupo, eu recorro a um debate, eu recorro, por exemplo, ao próprio equipamento, né? Ao armamento, já que eu dou aula de armamento e tiro, então eu recorro ao armamento para poder ilustrar. Então, por quê? Porque eu entendo que esses materiais, esses recursos, são meios facilitadores. E a didática, se ela tem que facilitar a vida do aluno para que ele entenda melhor, então eu posso recorrer a vários recursos, inclusive ao canetão que eu estou escrevendo aqui no quadro branco. Isso que eu estou fazendo aqui, eu não precisaria nem escrever porque eu estou falando, vocês já entenderam, mas eu estou fazendo de uma forma para que vocês compreendam cada vez que eu escrevo um detalhe aqui, tá certo? Então, essa parte aqui da instrumentação é bem interessante eu falar, mas agora vamos para a próxima parte. Então, a próxima parte vai ser, na verdade, a resposta mais objetiva da pergunta, o que precisa para ser um instrutor, um professor, um docente, né? Só que eu não poderia ter dito de cara, né, o que precisa ser se antes eu não falasse sobre a prática pedagógica, que é fundamental, mas logicamente que essa prática pedagógica, ela vai ser adquirida através daquilo que todo instrutor, professor necessita, né? Do que ele necessita? Em primeiro lugar, formação técnica. Eu nem vou escrever formação técnica, vou escrever formação na área. Por quê? Porque essa formação na área, ela pode ser técnica ou pode ser acadêmica. Tá? Então, é fundamental que a pessoa tenha a formação ou na área técnica ou na área acadêmica. Eu, por exemplo, logicamente que a todo momento estou falando da parte de armamento e tiro, né? Eu tenho os cursos de formação nessa área de armamento e tiro, tá? E, como eu disse inicialmente, eu sou formado em letras, ou seja, eu sou professor formado, então eu tenho já essa formação. Mas quando é para mexer com armamento, eu precisei de uma outra formação, que é a formação em armamento e tiro. Tá? Então, essa parte técnica foi necessária para que eu desenvolvesse essa atividade. O que mais que eu vou precisar para ser um professor? Eu vou precisar, então, formação técnica. Com isso, vem o conhecimento técnico científico. Quando eu falo de conhecimento técnico científico, é um conhecimento aprofundado daquele assunto. Por quê? Como eu disse, o aluno não é tábua rasa. O aluno ele vai te explicar, ele vai colocar questões. E você tem que saber resolver essas questões e explicar tecnicamente por que aquilo é daquele jeito e não é do outro jeito. Tá? Então, fundamental é você ter esse conhecimento. Né? Já falei, agora há pouco, quando eu falei de recursos didáticos, eu fiz aqui um caminho. Tá? O professor, obrigatoriamente, ele vai ter que ter didática. Tá? Então, obrigatoriamente, fundamentalmente, ele precisa saber ensinar, ele precisa ter amor para poder desenvolver a licenciatura dele, o ensino dele, enfim, a instrução dele, como queira, tá? Mas ele precisa obrigatoriamente ter isso, porque eu já ouvi várias vezes, nossa, o professor tal é excelente, tem muito conhecimento, sabe muito, só que quando ele está falando eu não entendo nada.
Por quê? Porque muitas vezes ele não usa os recursos didáticos, ele não sabe como colocar aquilo de forma mais clara. Eu, quando era professor de português, às vezes as pessoas se confundiam em relação ao passado e futuro, né? Então o uso da palavra, assim, ó, deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Palavras terminadas com aotil, por exemplo, sempre vai revelar o que? O futuro. Então eu sempre falo assim, ó, se a terminação é aotil, né, se tem um tio, pensa isso, ó, lá na frente. Se a terminação for em M, lá atrás. Então o M na terminação da palavra está dizendo que é passado e esse aotil lá na frente, no futuro. Então ficava claro para o aluno, né? Eles fizeram tal coisa. Terminou com um M, fizeram, então foi lá atrás, entendeu? A palavra tem aotil, não tenha dúvida, é lá na frente. Então é um jeitinho de explicar, né? Depois da didática aqui, eu já falei sobre a metodologia. Se você não souber a metodologia, não tiver bem presente qual método você está usando, a minha aula é uma aula expositiva, né, com apoio de recursos audiovisuais, né, de repente você vai passar com um filminho, alguma coisa, então você tem que saber. A minha aula, eu faço muitos trabalhos em grupos, então eu promovo dinâmicas, debates para saírem ideias. Você precisa saber que método você está usando, senão você não sabe nem o caminho que você está trilhando, fica ruim, né? E no caso o professor precisa, no caso, ter a prática, tá? A prática ela é fundamental. Se ele não tiver a prática, né? O que precisa para ser um instrutor? Você precisa ter uma prática naquilo, uma vivência naquilo, uma experiência, uma ambientação. Imagine, se eu vou falar de armamento de tiro, não sei mexer com arma. Só para vocês terem ideia, nesse ano, 2020, eu estou fazendo de porte de arma, estou fazendo 29 anos, tá no meu Instagram, quem me segue lá, Maurus Lacerda, pode ver, tá lá o meu primeiro porte lá, de 91. Então assim, se eu não tivesse essa experiência, essa ambientação, fiz escolta VIP para vários famosos, para várias pessoas importantes, né? Então, às vezes eu vou falar de segurança VIP, eu posso falar porque eu trabalhei com muita gente famosa, da área da política, enfim, televisão. Então eu posso falar de alguns assuntos. O professor é isso, ele precisa ter, mas eu acabei de me formar professor agora. Então você não tem a vivência, mas você tem um conhecimento técnico, já vai te servir, né? Já vai te servir. Mas a hora que você começa a se ambientalizar, você começa a se aprofundar, viver muito aquele assunto, você vai ganhando o quê? Domínio do assunto. É assim que funciona, né? Inclusive, falando sobre isso, tem um autor que eu gosto muito, né? O Libânio, autor do livro Didática, ele diz o seguinte, não podemos deixar de lado o método expositivo e sim considerá-lo no conjunto das formas didáticas de condução da aula e como uma etapa no processo de estimulação e direção da atividade independente dos alunos. Então, a gente usa todos esses recursos aqui, né, independente, cada aluno tem um jeito. Tem aluno que é mais auditivo, às vezes ele não nota nada, mas está prestando atenção em tudo e assim ele consegue decorar. Tem outros que são visuais, tem que prestar atenção em tudo. Tem outros que precisa ficar notando, porque ele é a junção do auditivo, daquilo que ele ouve e daquilo que ele vê, né? E já tem aquele aluno que ele é um sinestésico, aquele que precisa tocar, precisa ver como é que é o mecanismo, é assim, puxou aqui, travou aqui. Ele precisa ter esse tato, esse contato, ele é sinestésico, né? Mas de qualquer forma, né, o Libânio ele fala assim, existem várias metodologias de ensino, né? E você precisa saber, o seu foco do aluno não pode ser só em você, pensar só em você, né? Inclusive, nesse ponto que eu quero dizer aqui, ele diz o seguinte, ele sugere passos didáticos para você entregar o conteúdo com sucesso, né? São alguns passos didáticos, né? Então ele começa falando sobre a preparação e a introdução
introdução da matéria, do assunto. Então veja bem, o que é isso aí? A preparação e a introdução da matéria. Toda vez que eu recorro aqui, o que precisa para ser um instrutor? Então isso aqui, na verdade, foi o que fez eu preparar essa aula, essa pergunta desse aluno fez eu preparar essa aula, né? E está servindo de introdução para que a gente não perca o eixo norteador dessa aula, né? Através dessa pergunta. Então, quando você vai preparar a sua aula, você precisa ter esse eixo norteador, saber onde você vai, que caminho você vai trilhar, né? Que metodologia você vai usar, o jeitinho, né? Que é didática, enfim, tudo isso é importante, né? E você precisa também você tem um conteúdo para entregar, não é entregar assim a informação pela informação. Não, você precisa dar um tratamento didático para esse conteúdo, para essa informação. Você tem que ter um jeitinho de explicar a situação de uma forma que seja até lúdica, assim, uma forma facilitadora, né? Por isso que eu até tem uma questão que eu faço, vou fazer aqui para vocês verem, já que, né, eu sou de armamento de tiro, então é assim que eu gosto. A questão do MEC, né? A questão do MEC funciona assim. Assim vai falar sobre municiar, alimentar e carregar arma, e tem alunos que esquecem. Normalmente o aluno que nunca foi da área de segurança, onde ele fica na dúvida? Quando a arma está alimentada e carregada, ele não consegue distinguir, ele faz uma confusão. Então aí eu usei um jeito didático, né? Para que ele buscasse na memória dele e se socorresse. E eu recebi um feedback de um aluno dizendo: professor, aquela dica do MEC foi muito útil, né? Então, como funciona? Pensa no MEC. Né? O que é o MEC? Pensa no McDonald's, né? De alimentos e tal. Então, o MEC eu vou usar na seguinte coisa, né? Imagine, aqui é uma boca, isso aqui é um alimento, né? Então aqui, eu estou alimentando, né? Então, beleza, vamos começar lá do princípio. Vamos começar do M. O M é o ato de municiar. Então, eu tenho a munição, quando eu coloco ela no carregador, eu municiei. Segundo passo, né? Depois do M vem o A de alimento, né? Então, olha só, aqui vamos imaginar que é uma boca e aqui é um alimento. Então, eu estou alimentando a arma. Tá vendo? No alojamento do carregador, olha, quando eu introduzi o carregador, eu alimentei a arma, tá? E aí, o segundo passo é carregar a arma. Uma vez que eu mandei a munição para a câmera, eu vou agora descer o decoque aqui e travar a arma por questão de segurança. Que agora ela está municiada, alimentada e carregada, né? Essa questão do carregar, né? Primeiro eu fiz esse comparativo, né? Do alojamento do carregador como se fosse uma boca e o carregador alimentando, A de alimento. Aí eu falo assim, o C você pensa de cartucho que vai para a câmera, né? A munição que está aqui dentro, né? Quando eu fiz esse ciclo, ela foi para a câmera, né? Então ela carregou. Então você já entendeu. Quando eu coloquei a munição no carregador, no caso eu municiei. Quando eu introduzi o carregador na arma, eu alimentei. E quando eu mandei para a câmera, eu carreguei. Então formou um MEC. Então, se tiver dúvida, aí caiu uma questão na prova. A questão foi o seguinte: eu tirei a arma que estava na câmera. Eu tirei a munição que estava na câmera. Introduzi o carregador municiado. A arma está. Aí tem lá as alternativas. A arma está municiada e carregada. A arma está municiada e alimentada. A arma está. Né? Aí então tem as alternativas. Uma das alternativas que na verdade precisava citar que estava errado. Uma das alternativas
colocou que a arma estava carregada e alimentada, né? E não estava municiada. Errado, lógico, né? E qual que era a certa? A certa era exatamente que a arma está municiada, alimentada, porém não está carregada, porque a que tinha sido carregada, ela foi retirada, né? Então, quando você pensa nesse processo, é uma forma didática, não sei se pelo vídeo vocês estão entendendo muito bem, mas é uma forma didática que só essa palavrinha MEC trazer a elucidação da questão. É uma coisa simples. Uma outra coisa que eu faço também com a calibre 12 é quando eu explico que o processo de um disparo requer. Então, o aluno vai fazer um disparo. Eu falo assim, um disparo requer 3 movimentos. Então, eu vou fechar aqui a telha para vocês verem. Então, eu costumo sempre dizer assim, ó, um disparo você pensa em três atos. Primeiro ato, acionar o gatilho. Segundo ato, trazer a telha à retaguarda. Terceiro ato, mandar a telha à frente. Qual é o processo que aqui aconteceu? Então, na hora que eu fiz o disparo, disparei, ejetei, carreguei. Disparei, ejetei, carreguei. Então, cada tiro precisa, cada disparo precisa desse ciclo. Então, se o aluno pensar dessa forma, atirei, ejetei, carreguei, atirei, ejetei, carreguei, ele não vai esquecer de fazer isso, nem na hora que ele estiver em pânico, nem na hora que ele estiver sob estresse, embaixo de tiroteio, ele não vai esquecer. Por quê? Porque a prática leva à perfeição, tá? Então, é muito interessante isso que o Libaninho fala. E ele diz o seguinte, que essa prática, ela leva à consolidação, ou seja, a fixação daquele conteúdo na mente, né? E como é que você vai saber se realmente ele fixou ou não? Através do que ele chama de aplicação. Você vai fazer atividades com eles, tal, e aí você vai vendo se eles vão fazer certo ou errado, tá? E você tem que fazer isso, essas correções, na aplicação. Por quê? Quando chega lá na avaliação, você também está sendo avaliado como professor. A avaliação não avalia só o aluno. O aluno tirou 6. Você, como professor, tirou 6 também. Por quê? Porque você não soube fazer uma aplicação para fazer as correções. Então, todo professor ele precisa disso. Ele entregou o conhecimento de forma didática, aquela coisa toda. Ele tem que achar um jeito de consolidar tudo aquilo através da aplicação. Nessa aplicação, ele vai fazendo correções, ou seja, na dinâmica de grupo, ou seja, através de debate, como ele quiser. Ele acha um jeito de fazer as correções. Por quê? Porque depois vem a avaliação. E essa avaliação, ela tem 2 finalidades. Ela tem a finalidade qualitativa e quantitativa. Quanto que esse aluno aprendeu e de que forma ele aprendeu. Então, avalia tanto a qualidade quanto a quantidade da informação que você passou. Porque só agora nesse vídeo aula, olha a quantidade de coisas que eu falei. Quanto será que você absorveu? Entendeu? Então, por exemplo, se você recorrer aos detalhes que eu peguei, ao MEC, né, 1, 2, 3, você vai lembrar desses recursos pela lembrança, memória visual, né? Mas a melhor memória é a memória prática, você está no dia a dia fazendo exercício, é na aplicação, né, que você vai conseguir firmar e consolidar todo o conteúdo que foi entregue, tá certo? Então é isso, essa aula ela é mais uma aula de conteúdo, didática, metodologia, tá? E eu acabei assim dando uma noção sobre a prática pedagógica que é essencial para o professor. Mas respondi que sem a formação na área vai ser difícil ser professor, sem um conhecimento técnico, ou seja, um aprofundamento, uma busca, né? Sem uma didática, né? Sem ter um caminho a percorrer e sem uma prática, né? Então espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, tá? Tanto aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, Instagram, como vocês quiserem. É legal essa comunicação, porque foi através de uma comunicação essa relação que
surgiu esse trabalho por conta dessa pergunta, o que precisa ser para ser um professor. Espero ter sido um professor, espero ter esclarecido dúvidas, tá? E vamos ver se eu faço mais alguma de acordo com as perguntas que vocês me enviam. Uma satisfação, muito obrigado pelo carinho, a todos os meus seguidores, tá? A todos os meus amigos, a todos que me apoiam, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.